Boa noite, amigos e amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de teologia católica. Eu estive ausente aí alguns dias por causa de uma gripe que me pegou, mas vamos retomar então os nossos vídeos. A voz ainda está um pouquinho rasteira ainda, mas com a graça de Deus eu penso que vai dar para a gente poder já fazer o nosso vídeo de hoje, tá bom? Vamos começar rezando e depois a gente vai abordar então o nosso tema de hoje. Tá? Vamos rezar, pedir ao Senhor que nos acompanhe nesta noite, para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, para que ela nos acompanhe nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, amigos e amigas, e espero que todos estejam bem, né? Tivemos aí um período aí de praticamente uma semana sem gravar, mas agora nós vamos retomar com a graça de Deus, tá? Hoje, o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto bem interessante que muitos católicos, uns ou não conhecem profundamente, tá? Ou não entendem como que funciona, tá? Então, hoje nós queremos explicar, né, sobre os sacramentos e os sacramentais, tá? No nosso último vídeo aí, a gente falou da importância do batismo, né? Então, agora eu quero abordar de uma forma geral todos os sacramentos, né? E também os sacramentais. O que quer dizer o sacramento e o que quer dizer um sacramental, tá bom? Qual a diferença de um para outro? Tá? Tem diferença, ok? Entre um sacramento e um sacramental. Quem é que pode ministrar o sacramento? Quem é que pode ministrar um sacramental? Se eles podem ser repetidos, tá? Pode receber mais de uma vez. Se é obrigatório ao católico, né, ele receber os sacramentos, receber os sacramentais, qual é a função deles, não é? Qual é o benefício para o católico receber? Então, isso tudo nós vamos abordar nesse vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem e se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida sobre esse tema, deixa aí nos comentários aí que a gente vai poder abordar aí com vocês aí, tá bom? Vamos começar pelos sacramentos, tá? Vamos primeiro falar dos sacramentos e depois a gente fala dos sacramentais, tá bom? Que tem uma diferença entre um e outro, tá bom? Os sacramentos, qual é a definição de sacramento? São quantos? São 7 sacramentos, tá? Os sacramentos são sinais da graça de Deus, não é? Que eles são quem opera é o próprio Deus, tá? Diferente do sacramental, ok? O sacramental ele também transmite a graça de Deus, só que ele depende também da disposição de quem está ministrando e também de quem está recebendo. Diferente do sacramento. Eu vou explicar
tá bom? Qual é a diferença de um e de outro? Vamos lá, vamos por partes para vocês entenderem, tá? Vamos começar então pelos sacramentos, tá? Então são 7 sacramentos da Igreja Católica, tá? Eles são obrigatórios para todo católico, tá? Todo católico apostólico romano, tá? Ele é obrigado, tá, a receber todos os sacramentos. Por quê? Porque eles transferem a graça de Deus. Então, o católico fica sem os sacramentos é ficar sem a graça de Deus. Entendeu? Por isso que é obrigatório para o católico receber todos os sacramentos. Ok? Então, a igreja ministra todos os 7 sacramentos, tá? Para os fiéis católicos. Então, primeira coisa que eu quero explicar: somente o católico pode receber os sacramentos. Pessoas de outras religiões não podem receber os sacramentos, tá? Não pode. Quem não é católico não pode receber os sacramentos, tá, gente? E eu já vi pessoas não católicas recebendo os sacramentos, e não pode. Só católico pode receber os sacramentos, tá? Então, nenhuma pessoa de outra religião, seja ela qual for, até mesmo cristão, até mesmo um cristão protestante, de outra denominação, também não pode receber os sacramentos. Só quem é católico, apostólico, romano. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria explicar. Tá? Então, os sacramentos é para os católicos, é obrigatório para os católicos. Então, quem não é católico não pode receber os sacramentos. Ok? Então, vamos lá. Então, eu quero primeiro colocar quais são os 7 sacramentos e a classificação deles, que a igreja classifica eles, tá bom? Os 3 primeiros sacramentos é o que a igreja chama de sacramentos da iniciação cristã. Por quê? Porque você recebe eles quando você é criança, jovem, não é? E adolescente, vamos dizer assim, não é? E aí depois, na fase adulta, aí depende de muitos fatores. Mas esses 3 primeiros sacramentos, eles são para o início da vida cristã, tá bom? Quais são eles? O primeiro é o mais importante, que é o batismo. Por quê? Porque sem o batismo você não pode receber nenhum outro sacramento. Nós falamos sobre isso na aula só sobre o batismo, né? Então, o batismo é o primeiro e é o mais importante dos sacramentos. Por quê? Porque sem o batismo você não recebe nenhum dos outros. Se você não é batizado, você não pode receber nenhum dos outros 6. Então, é o primeiro e o mais importante por isso. Porque sem ele você não recebe nenhum dos outros. Então, eu falei na aula sobre batismo que o batismo nos faz filhos de Deus, apaga o pecado original e nos dá, né, o Espírito Santo. Né? E a gente recebe, a maioria, 90%, quando é criança, não é verdade? Aquele que não batizou criança, aí quando é adulto, se ele ainda não foi batizado, aí ele batiza adulto. Mas 90% dos católicos batizam criança. Tá? Então, o batismo ele é o primeiro sacramento, e ele é o mais importante, tá? Por isso que a igreja fala que deve se batizar o mais rápido possível, tá? Já nasceu, com pouco tempo a criança já pode receber o batismo, tá? Já explicando. Não vou me alongar porque nós já falamos, fizemos um vídeo só sobre batismo, tá? O segundo sacramento é o crisma, ou confirmação, tá? Porque geralmente a gente recebe o batismo quando é criança. Então, o crisma a gente recebe quando já é adolescente, né? A igreja diz que a partir dos 14, 15 anos, você já pode receber o crisma. Muita gente pensa que a crisma ela é facultativa. Não, ela é obrigatória. Então, se você ainda não foi crismado, você deve ser crismado. Se você é católico e ainda não é crismado, tem que crismar, tá? Porque às vezes a pessoa faz a primeira comunhão, não é? E depois ela acha que não precisa fazer o crisma. Não, precisa. Agora, se você não fez quando era jovem, pode fazer adulto, sem problema nenhum. Tem gente de 50, 60, 70 anos que é crismado, tá bom? Então, você pode receber o crisma adulto. Agora, o correto é você receber jovem, né? 14, 15 anos. Então, você deve receber. Agora, se você não recebeu jovem, pode receber com quantos anos você puder, tá? Então, o crisma, por que ele é chamado de confirmação? Por quê? Porque aí você já está jovem, aí você já responde por si. Não é? Porque quando você é batizado, você é criança. Então, seus pais, padrinhos e a igreja respondem por você. Não é? Então, já no crisma, não. No crisma você já está adulto, né? Já está jovem, já sabe o que faz. E a crisma é o quê? Te dá o quê?
é o Espírito Santo para que você possa testemunhar a Cristo. Aí você pode perguntar, mas eu já não tenho o Espírito Santo no batismo? Sim, você já tem o Espírito Santo no batismo. O crisma é para esse Espírito Santo aflorar mais ainda. E como eu disse, no batismo você é criança, a maioria. Então agora não, no crisma você já está adulto, então você já pode testemunhar esse Espírito Santo. Você recebe também os dons do Espírito Santo, fortaleza, ciência, temor de Deus, e você vai ser um soldado de Cristo, ou seja, você vai testemunhar a Cristo no mundo, tá bom? Então, é obrigatório você receber o crisma, tá bom? Esses dois sacramentos, eles têm uma particularidade, você precisa de padrinhos, tá? Tanto para o batismo, quanto para o crisma, tá bom? Então, batismo e crisma, você que vai ser batizado ou vai ser crismado, você precisa de ter um padrinho ou uma madrinha, né? Se é para o batismo, no caso, um padrinho e uma madrinha, e para o crisma, um só. Ou um padrinho ou uma madrinha. Agora, esse padrinho e essa madrinha não pode ser qualquer pessoa, não, tá? Para ser padrinho de batismo ou de crisma, ele precisa ser católico, tá? E ele tem que estar vivendo de acordo com a fé católica, tá bom? Então, ele tem que preencher alguns requisitos para ser padrinho, tanto de batismo quanto de crisma. Ele não pode ser, por exemplo, ele tem que ser ou solteiro ou casado na igreja. Por exemplo, uma pessoa que é casada só no civil ou que mora junto não pode ser padrinho, nem de batismo e nem de crisma, tá bom? Não pode. Então, tem alguns requisitos para ser padrinho de batismo ou de crisma, tá joia? Então, para batismo tem que ser um padrinho e uma madrinha, né? Não precisa ser um casal, tá? Não precisa, mas tem que ser um padrinho e uma madrinha. E para o crisma, aí pode ser um só, ou um padrinho ou uma madrinha, aí pode ser um só, tá bom? Batismo a gente fala, né, que tem o padrinho de toalha e de consagração. Aí você pode chamar qualquer pessoa, tá? Porque não é obrigatório, tá bom? É obrigatório ter o padrinho e madrinha de batismo, tá? Então, o de toalha e o de consagrar, aí pode ser qualquer pessoa, independente do estado civil da pessoa, tá bom? Pode ser até... É bom que seja católico, né? Mas se não for também, né, eu penso que não tem nenhum problema. Agora, de batismo e de crisma, tem que preencher esses requisitos que eu falei, tá bom? Então, o primeiro sacramento é o batismo, o segundo é o crisma, tá? O terceiro sacramento da iniciação cristã é a Eucaristia, é a primeira comunhão que você faz, na maioria também, quando é criança. Se você não fez quando é criança, você pode fazer também adulto, tá? Mas se você não fez quando criança, aí quando você vai fazer adulto, aí você tem que passar pelo processo catecumenal. O que é isso? Você tem que fazer o estudo antes. Se você não fez, também quando você é criança também, você estuda também para fazer a primeira comunhão. E para adulto é a mesma coisa, né? Você tem que fazer lá 1 ano, praticamente, de preparação para poder fazer a primeira comunhão, seja criança ou seja adulto. A catequese, que a gente chama de catequese, né? Para você não receber também de qualquer jeito a Eucaristia, tá bom? Então, é o terceiro sacramento da iniciação cristã. Então, batismo, crisma ou confirmação, dá no mesmo, e Eucaristia, a primeira comunhão, tá bom? Então, esses 3 sacramentos é os da iniciação cristã, tá joia? Depois, tem mais 2 sacramentos que a igreja chama de sacramentos de cura, tá? Serve para quê? Serve para curar, né, o fiel, tá? O primeiro é o sacramento da confissão, tá bom? Então, o sacramento da confissão, ele não é só para perdoar pecado, não. Ele também é para curar, curar o quê? Espiritualmente, não é cura física, tá? Não estou falando de cura física, estou falando de cura espiritual. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. A igreja ensina isso. Então, quando a gente se confessa, além de Deus nos perdoar através do sacerdote, né, acontece ali um sacramento de cura. Cura o quê? Cura espiritual. Por quê? Porque quando a gente peca, Deus foge de nós, porque Deus é santo. A igreja ensina o seguinte: a Santíssima Trindade mora em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Mas quando a gente comete um pecado grave, o Espírito Santo não está mais em nós. Por quê? Porque o pecado nos tira da graça de Deus. Então, o sacramento da confissão nos traz de volta para a comunhão com Deus. Então, por isso que a igreja
insiste muito no católico também do sacramento da confissão, tá? Se você ainda não fez a primeira comunhão, aí você precisa primeiro fazer a catequese para depois se confessar. Agora, depois da primeira comunhão, aí você pode se confessar quantas vezes você quiser, tá? A igreja, aí, quando você achar que precisa, que você cometeu um pecado grave, aí toda vez que você comete um pecado grave, você precisa se confessar para você comungar, tá bom? Mesmo que você já tenha se arrependido, para comungar, você precisa confessar com o sacerdote, tá, gente? A confissão é com o sacerdote, não vale confessar diretamente com Deus, como diz aí os nossos irmãos protestantes, tá? Nós respeitamos, mas nós católicos não, nós precisamos confessar com o sacerdote, ok? E o outro sacramento de cura é o da unção dos enfermos, que antigamente era chamado de extrema-unção, tá? Mas por que não é chamado mais de extrema-unção? Porque dava a impressão que era para o paciente morrer. Não, não é. Tá? Se for da vontade de Deus, é para curar o paciente. Agora, claro, se também for da vontade de Deus que ele morra, que pelo menos que ele morra com o sacramento. Tá? Então, a igreja pede também que quando tiver um doente na família, católico, né, pessoas de outras religiões não podem receber unção dos enfermos. Se você é católico, tá, está doente, com perigo de morte, você pode chamar o sacerdote para dar a unção dos enfermos. A unção pode receber várias vezes, tá bom? Então, os 3 primeiros são os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Os 2 sacramentos de cura é a confissão e a unção dos enfermos. E a igreja tem 2 sacramentos de serviço. Serviço quer dizer o quê? Que você pode escolher para servir a Deus, tá? Quais são? O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, tá? Então, você pode escolher entre ser um sacerdote ou um diácono. O sacramento da ordem ele tem 3 graus. O diaconato, ou seja, o diácono, o presbiterato, que é os sacerdotes, os padres, e o episcopado, que são os bispos. Tá? Então, esses são os 3 graus do sacramento da ordem. Diácono, padre e bispo. Tá? Então, esse é o sacramento da ordem. E se você não quiser ser padre, não quiser ser diácono e nem bispo, aí você pode escolher o sacramento do matrimônio, não é? No caso, aí você vai se unir, né, o homem vai se unir à sua mulher e os 2 serão uma só carne, ok? Logicamente que os sacramentos do matrimônio e da ordem é para o homem. A mulher, ela só tem como opção o sacramento do matrimônio, porque a mulher não pode ser nem diácono, nem padre, nem bispo. Por quê? É uma discriminação? É machismo? Não. É questão de missão. Tá? A igreja ensina que não é missão da mulher ser diácono, nem padre e nem bispo. A igreja nunca teve um diácono mulher, um padre mulher e nem um bispo mulher, nem papa, nem papisa. Tem gente que fala que a igreja já teve papisa. Não, a igreja nunca teve um papa mulher, nunca teve. Inclusive, Jesus escolheu 12 apóstolos e não escolheu nenhuma mulher. Nem Maria, nem a mãe dele não era sacerdote. Né? Ela é a mãe do sacerdote, a mãe de Cristo. Tá? Mas você vê que na última ceia ali só estava Jesus com os 12 apóstolos. Então, a igreja entende que a missão do sacerdote é para o homem. Tá? Então, não é questão de machismo, não é questão de nada disso, gente. É questão de missão. A igreja entende que a missão do homem não é a missão da mulher. Tá bom? É a missão da mulher gerar um filho, não é a missão do homem. Deus deu a missão da mulher gerar um filho. E o homem não pode brigar com Deus por causa disso. Mesma coisa é a mulher. Tá? Não pensem que é preconceito, a igreja é preconceituosa. Não é. A questão é que não é missão do homem ser sacerdote. Tá? Aí você poderia me perguntar, e as freiras? As freiras não recebem um sacramento. Tá? A mulher pode ser uma irmã? Pode, mas ela não recebe um sacramento. Ela faz um voto de obediência, castidade, não é? E pobreza, mas ela não recebe um sacramento, tá, gente? Quando eu falo sacramento, é o quê? É uma unção, tá? Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Como é que é feito todos os 7 sacramentos, cada um deles tem um rito, tá? Então, a mulher, quando ela vai ser freira, ela não recebe um rito, tá? Não, ela simplesmente entra na comunidade, na congregação, mas ela não recebe um sacramento igual o homem, tá bom? Então, a mulher, ela só pode escolher o matrimônio. Agora, ela também não é obrigada a se casar, tá? Ela
Não estou dizendo que ela é obrigada a se casar. Não. Tá? A mesma coisa é o homem. Se o homem também não quiser se casar, é aconselhável que ele ou se case ou ele procure trabalhe em alguma coisa para Deus, vamos dizer assim. Porque a Bíblia aconselha. O que a Bíblia diz? Não é bom que o homem esteja só. Então é bom que ou ele escolha o matrimônio ou ele possa ingressar no sacerdócio, ser um diácono, um bispo. Agora, ele também não é obrigado a se casar, tá bom? Agora, é uma escolha que ele pode fazer. A mesma coisa é a mulher. É aconselhável que ela escolha o matrimônio ou até mesmo ser uma irmã de caridade. Tem muito preconceito hoje, né? Ah, não quero que minha filha seja uma freira. Por quê? É uma coisa maravilhosa você ser uma irmã, né? Ajuda, né? Reza, né? pela igreja, né? Vive para Deus também, tem as obras de caridade, ensina, tem quantas freiras ensinam na catequese, tá bom? Então não é vergonha nenhuma a mulher escolher ser freira, mas só que não é um sacramento, tá bom? Já o homem, sim, o homem ele pode escolher a ordem ou o matrimônio, tá bom? E todos esses 7 sacramentos, eles têm um rito, tá? Então, todos eles são ungidos, não é? Para quê? Por exemplo, o sacramento da ordem. O padre, o diácono, o padre e o bispo, eles são ungidos com óleo, a mão deles são ungida com óleo. Para quê? Para que ele possa ministrar os outros sacramentos e também os sacramentais, que nós vamos falar deles daqui a pouco, tá bom? Então, a missão do sacramento é essa, tá bom? É transmitir a graça de Deus através do óleo. Isso é bíblico, tá, gente? A Bíblia fala isso. E também a imposição das mãos, ou seja, o bispo ele impõe as mãos sobre o candidato, que vai ser padre, diácono, e ali ele vai ser ordenado. Se você ainda não assistiu uma ordenação de um padre, por exemplo, eu te convido a assistir. Procure aí na internet, ordenação sacerdotal. Se você puder assistir um dia, assista. Você vai ver a beleza que é, gente. Te arrepia. É uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, maravilhosa. Entendeu? É uma celebração lindíssima, em que a pessoa se entrega totalmente para Deus. Porque a gente sabe que quando a pessoa escolhe, por exemplo, ser padre, ela larga tudo para servir somente a Deus. Então é uma coisa lindíssima, belíssima, que te emociona, chega a te arrepiar. É muito lindo uma ordenação de um padre, né? E os outros sacramentos, a mesma coisa. Todo mundo aqui que já foi batizado, crismado, fez a primeira comunhão, né? E todos os sacramentos, eles têm um rito, não é? E eu não vou explicar cada rito aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas todos os 7 sacramentos, ele precisa ter o rito. Se ele não tiver o rito e ele não for celebrado de acordo com aquele rito, não vale o sacramento. Igual eu falei aqui do batismo na última aula. Se você não celebrar direito, ou seja, derramar água na cabeça e falar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não acontece o batismo. Então você tem que celebrar rigorosamente como está ali que a igreja manda celebrar. Senão não é correto, não acontece o sacramento. Entendeu? E eu quero colocar algumas coisinhas aqui sobre o sacramento, tá? Qual é a diferença do sacramento para o sacramental? Que eu vou falar daqui a pouco. Algumas diferenças. A primeira delas, a primeira diferença, é que o sacramento ele tem que ser ao vivo e a cores, diferente do sacramental, tá? Todos os 7 sacramentos ele tem que ser ao vivo. Ele tem que ser na igreja ou o padre tem que ir, por exemplo, no hospital para celebrar a unção dos enfermos, ou batismo, se for o caso, né? Então, ele tem que ser ao vivo. Ele não pode ser pela televisão, ele não pode ser pelo celular, né? Ah, eu quero me confessar pelo celular. Vou ligar para o padre para ele me confessar pelo celular. Não vale. Tem que ser ao vivo, eu e o padre, tá? A missa pela televisão é boa? É boa. Você pode assistir a missa pela televisão, mas não é um sacramento. Você não pode comungar pela televisão, entendeu? Então, não vale a missa pela televisão, a Eucaristia pela televisão. Você pode assistir qualquer celebração na televisão de um sacramento, mas não vale como sacramento. Você tem que ir à igreja ou aonde o padre estiver, tá? Então, não pode. Na questão do casamento, tem que ser na igreja.
Se você quer casar fora da igreja, eu quero casar na praia, eu quero casar no sítio, eu quero casar numa fazenda, você tem que ter autorização do bispo para isso. Se o bispo autorizar, aí você pode. Por quê? Os sacramentos têm que ser na igreja, tá? Então, para você celebrar um casamento fora da igreja, você tem que ter autorização do bispo, tá? Então, todos os 7 sacramentos precisam ser na presença do fiel e do ministro, tá? Então, diferente do sacramental. O sacramental pode ser à distância, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, eu ainda estou no sacramento ainda, tá? Então, a primeira diferença entre um sacramento e um sacramental é essa, tá? Tem que ser ao vivo e a cores. Tanto a pessoa que vai receber, quanto aquele que vai ministrar, tá bom? E quem é que ministra os 7 sacramentos? É o clero, tá? Ou seja, o diácono, o padre e o bispo. Então, o leigo, ele não pode celebrar nenhum sacramento a menos que ele tenha autorização para isso. E quais são os sacramentos que o leigo pode ministrar com autorização do bispo? É o batismo e o matrimônio. Se o bispo autorizar, ele pode celebrar um batismo, tá? Se o bispo autorizar. Se não tiver um diácono na paróquia, se não tiver um padre, aí o bispo pode autorizar que um leigo possa celebrar o batismo. E o matrimônio também. Se não tiver um padre ali, um diácono, né? E nesse dia, e aí o bispo autorizar, um leigo pode celebrar, né? Ministrar o matrimônio. Somente esses 2, tá? Os outros 5, nem pensar, tá? Então, o leigo não pode celebrar crisma, tá? O leigo não pode celebrar a Eucaristia, a missa, tá? Não pode. A confissão também não pode, a unção dos enfermos também não pode, e o sacramento da ordem também não pode. Somente batismo e somente matrimônio. E o diácono, ele também pode celebrar batismo e matrimônio, tá? O diácono casado, porque o diácono, ele é casado, tá? É o primeiro grau do sacramento, da ordem. Então, o diácono, por ele ser casado, ele pode celebrar o batismo e matrimônio. Os outros 5 que eu já citei aqui, não pode. Tá? O diácono não pode celebrar nenhum dos outros 5 que eu falei aqui, que o leigo também não pode. Tá? E o padre pode celebrar todos os 6 sacramentos. O crisma, quem celebra o crisma é o bispo. Se o bispo não puder, aí ele pode autorizar que um padre celebre o crisma. Mas, geralmente, quem celebra o sacramento do crisma é o bispo. Ok? E o sacramento da ordem também, logicamente. Então, o sacramento da ordem, quando o diácono ou o padre vão se ordenar, também é o bispo. Tá bom? Então, eu penso que ficou bem claro aí para vocês, tá? Então, o leigo, gente, não pode celebrar nenhum sacramento sem autorização. Não pode sair batizando, não pode sair confessando ninguém, entendeu? Perdoando o pecado de ninguém. Eles não têm autoridade para isso. Não pode dar unção dos enfermos para ninguém, entendeu? Não pode celebrar casamento sem autorização, nem batismo sem autorização, nem pensar, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê aí absurdos na internet, né? Gente que não é padre celebrando missa, entendeu? Não, nem pessoas de outras religiões não podem celebrar a missa. Eu já vi pessoas de outras religiões, pais de santo celebrando missa, pastores celebrando missa. Não é discriminação, é questão que não pode. O sacramento só pode ser celebrado pelo sacerdote, tá? Se não tiver sacerdote, não acontece a missa. Ah, mas eu já vi um ministro celebrando lá. O ministro, ele não celebra a missa. O que o ministro faz? Ele faz a celebração da palavra. Se o padre não está na igreja, então ele pode ler o evangelho do dia. É o que a gente chama de celebração da palavra. Agora, ele não pode celebrar a missa. Na hora que, por exemplo, da comunhão, o que ele faz? Ele pega lá a hóstia que já está consagrada no sacrário e distribui para o fiel. Ele não pode fazer a consagração, fazer aquela oração, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que o padre faz na missa. O leigo, né, o ministro, não pode fazer jamais essas orações. A oração eucarística é do padre. Então, se não tiver padre na igreja, não tem missa. Tá? Pode ter a celebração da palavra. Ler o evangelho pode, beleza. Agora,
Não pode ter missa sem sacerdote, tá bom? Então, gente, os sacramentos têm que ser ministrados pelos sacerdotes, ou pelo bispo, ou pelo diácono, ok? O leigo não pode celebrar nenhum sacramento, ok? Então, os sacramentos, então, são sinais da graça de Deus, como eu já expliquei, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês coloquem aí, que a gente tira a dúvida de vocês, ok? Então, agora, vamos para os sacramentais, ok? Ah, eu esqueci de falar. Os 7 sacramentos, eles não dependem nem do ministro e nem do fiel para acontecer. Isso é uma coisa importantíssima que eu estava esquecendo de falar, gente. Então, os 7 sacramentos, quem ministra é Deus. É Deus quem ministra através dos sacerdotes. Então, ele não depende nem da minha santidade e nem da santidade do fiel, do padre. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas têm receio, né? Ah, eu vou me confessar com o padre, mas ele é um pecador. Ele é um pecador, mas não é ele que vai te perdoar, é Deus quem vai te perdoar. Ah, eu vou na missa, eu vou receber a hóstia do padre, mas não é o padre que está te dando a hóstia, é Cristo quem tá ali te dando a hóstia. Então, mas o padre ele cometeu um pecado, ele pode celebrar a missa? Pode. A missa aconteceu? Aconteceu. Por quê? Porque a missa não depende do padre. Ele pode ser um pecador, e ele é um pecador. Mas os 7 sacramentos não dependem do padre e nem de mim. Eu também sou um pecador. Eu não podia receber nenhum sacramento. Mas por que eu posso receber? Porque não depende de mim. Depende do quê? Depende de Deus. É Deus quem opera os sacramentos, não sou eu. Então, vamos supor que eu duvido que aquela hóstia ali é o corpo de Cristo, e eu entro na fila da comunhão e eu recebo aquilo ali. Eu recebi Jesus, o corpo de Cristo? Recebi, mesmo que eu duvide. Então, se um ateu, claro que isso não pode acontecer, eu já falei aqui, só um católico pode receber. Agora, vamos supor que um ateu entre na fila da comunhão e receba o corpo de Cristo. Ele recebeu o corpo de Cristo? Recebeu o corpo de Cristo. Por quê? Ele é ateu, ele, né? A fé dele. Mas o sacramento não depende da fé dele e nem do padre. Entendeu o que eu estou explicando? Então, os 7 sacramentos não dependem da fé de ninguém. Nem da minha, nem da sua e nem daquele que está ministrando. Depende de Deus. É Deus quem opera os sacramentos. Entenderam? A importância dos sacramentos, da gente receber todos eles, que eu falei aqui. Então, por isso que eu falei que o católico deve receber todos os sacramentos. Todos. Tá? Quais são aqueles que não podem ser repetidos? Isso também é importante. O batismo só pode receber uma vez, a crisma só pode receber uma vez e o sacramento da ordem só pode receber uma vez, tá bom? Esses 3 sacramentos não podem se repetir. Uma vez batizado, batizado para sempre. Uma vez crismado, crismado para sempre. Uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Os outros 4 sacramentos podem repetir. A confissão pode repetir, a Eucaristia pode repetir, a unção dos enfermos pode repetir e o casamento e o matrimônio pode repetir, dependendo da circunstância. Tá? Agora, o batismo não pode, o crisma não pode e a ordem não pode. Tá? Então, se você receber o batismo, você vai morrer com ele. Não tem como cancelar. E nem você receber de novo em outra religião. Tá? Igual tem gente que é católico, depois vai para uma seita e é batizado de novo. Não vale. Uma vez batizado, batizado para sempre. Crismado, uma vez crismado, crismado para sempre. Não tem como apagar. Tá? E o sacramento da ordem também é para sempre. Então, o padre, ele é padre para sempre. Mesmo que ele deixe o ministério sacerdotal. Muita gente pergunta, né? Se o padre largou de ser padre para casar, ele pode fazer isso? Pode, desde que ele tenha autorização do Vaticano, do Papa. Né? Se o Papa autorizar, ele pode largar de ser padre para se casar. Entendeu? Só que ele continua sendo padre. A mulher que casar com ele vai estar casando com um padre, porque não tem como apagar o sacerdócio. Agora, é claro, ele se casando, ele não pode mais celebrar os sacramentos, a não ser em perigo de morte. Se uma pessoa estiver lá morrendo, aí ele pode confessar, levar a unção dos enfermos, batismo, qualquer um dos sacramentos, em perigo de morte. Agora, se ele largou
ser padre para casar, aí ele não pode mais celebrar a missa, por exemplo. Tá? Não pode. Tá? Porque o padre, para celebrar a missa, ele tem que ser celibatário, ele tem que ser solteiro, como Jesus era solteiro. Mas ele continua padre para sempre. Então, a mulher que casar com ele vai estar casando com um padre. Não tem como apagar o sacramento do sacerdócio. Tá bom? Agora, o sacramental é diferente, gente. O sacramental é diferente de tudo isso que eu falei. Primeira coisa, o sacramental pode ser à distância, igual eu falei que o sacramento não pode, tem que ser ao vivo. O sacramento precisa da fé, tá bom? Então, o sacramento, se você não tiver fé, aí o sacramental, se você não tiver fé, aí ele não funciona. Diferente do sacramento. O sacramento, se você tiver fé ou não tiver, ele acontece. Já o sacramental, não. O sacramental, você precisa ter fé para ele valer. Senão, ele não acontece, tá bom? E ele precisa da fé, ele tem que ser ao vivo, ele não precisa ser ao vivo, não é? Agora, o sacramental, o leigo também, ele não pode ministrar os sacramentais, tem que ser ou diácono ou padre, tá bom? O leigo também não pode ministrar os sacramentais. E quais são os sacramentais que eu estou falando? Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns para vocês entenderem. São muitos sacramentais, tá, gente? Então, eu vou colocar alguns aqui e vou explicar para vocês alguns deles, tá bom? Então, eu vou colocar aqui quais são os sacramentais, tá? As imagens são um sacramental, tá? Os terços são sacramentais, ok? As medalhas são sacramentais, aquelas medalhinhas que a gente compra são sacramentais. Os crucifixos, eu uso sempre um crucifixo, tá vendo? Um crucifixo é um sacramental, né? Um exorcismo é um sacramental. As velas são sacramental, né? Os ramos, no domingo de ramos, que a gente traz para casa, é um sacramental. As cinzas que a gente recebe na quarta-feira de cinzas são um sacramental. E os dois últimos, que eu deixei por último, são os mais importantes. A água benta é um sacramental e as bênçãos são um sacramental. Então, gente, eu quero, nesse finalzinho de vídeo, explicar alguns desses sacramentais, ok? Então, vamos lá, para vocês entenderem, ok? Os sacramentais, eles têm um valor muito grande. Agora, você precisa ter fé. Se você não tiver fé, aí eles são sim, superstição. Aí você vai achar que são superstição, que é um amuleto. Não, não é. São canais da graça de Deus. Não é igual o sacramento, que é Deus quem opera. Não é. Mas, vamos dizer assim, se você tiver fé, eles acontecem. Por quê? Porque, né, eles transmitem também a graça de Deus, se você acreditar. Não é igual o sacramento que eu expliquei, que se você tendo fé ou não tendo fé, eles acontecem. Não precisa você acreditar ou não. Agora, o sacramental, não. Agora, é claro, tanto o sacramento quanto o sacramental, os frutos precisam da fé, tanto de um quanto de outro. Não é? Eles só vão acontecer os frutos se você acreditar e tiver fé, até o sacramento. Né? Ele acontece, igual a Eucaristia, né? Você recebe o corpo de Cristo? Recebe. Agora, aquilo ali só vai dar fruto em você se você, né, se abrir para a graça de Deus. Isso é lógico. O sacramental é a mesma coisa. Entendeu? Então, se você não tem fé no sacramental, aí não adianta nem você querer receber. Entendeu? Agora, claro, você precisa da fé para ele acontecer. Entendeu? E também interessante, e não precisa ser ao vivo. Né? Pode ser até à distância, diferente do sacramento, que tem que ser ao vivo e a cores, entendeu? Então, eu quero explicar rapidamente aqui o significado de cada um deles. Então, as imagens, eu quero fazer um vídeo, se Deus quiser, só sobre as imagens. Mas as imagens é um sacramental. Então, quando você comprar uma imagem, igual vocês estão vendo aquela minha de Nossa Senhora Aparecida ali, então, qualquer imagem que você comprou, o que você deve fazer? Leve a um sacerdote ou a um diácono para que ele abençoe essa imagem, né? Então, você pega a imagem, pede a um padre ou a um diácono que abençoe essa imagem para você colocar na sua casa. Aí ela
está abençoada, né, pelo sacerdote, que é um ministro de Deus. Lembre que o padre recebeu o sacramento da ordem, ele é ungido por Deus, então ele não é um homem qualquer, ele é um pecador, mas a função dele é uma coisa sagrada. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, nada de ficar ofendendo o sacerdote. O padre cometeu um erro. Deixa para Deus julgar ele. Não fique falando mal do sacerdote, porque lembre que ele é ungido por Deus. Lembra do rei Saul? Do rei Saul, Davi teve chance de matar ele. O que Davi falou para Saul? Não, eu jamais vou mexer no ungido do Senhor. Então, quer dizer, jamais fale mal de um sacerdote, gente. Se ele fez alguma coisa errada, deixa para Deus julgar ele. Então, ele tem um poder que Deus deu a ele muito grande. Então, ele tem o poder de abençoar objetos que se tornam bênçãos, sagrados. Então, aquilo ali te protege se você acreditar. Quantas imagens a gente vê aí em casas que derrubam, até igrejas que derrubam e a imagem fica intacta. Por quê? Não é uma coisa de se pensar? Então, são o quê? São sinais da graça de Deus. Então, você comprou uma imagem, leve para o padre abençoar. Um terço, você tem um terço em casa, leve para o padre abençoar, tá bom? Medalha, mesma coisa, leve para o padre. Um crucifixo, comprou um crucifixo, vai usar? Leve para o padre. Né? Use o crucifixo, se você tem fé. Não é um amuleto, não estou falando que isso é um amuleto, não estou falando isso. Mas ele transfere a graça de Deus, sim. Se ele é abençoado, o padre abençoou, ele pode, sim, te proteger de muitos maus. Entendeu? Não é o objeto, mas... Por quê? Porque o padre abençoou. Então, a bênção do sacerdote faz aquela coisa ali ficar uma coisa sagrada, te proteger. Se você acreditar. Agora, se você não acreditar, não tiver fé, aí aquilo ali não vale nada. É o que eu expliquei, negócio do sacramento sacramental. Tá? Então, se você tem fé, comprou essas coisas, leve para o padre abençoar, que você vai ser protegido. Tá bom? Mesma coisa as velas, né? Por que a gente acende uma vela? Então, a gente também é um sacramental. A vela também é um sacramental. A vela representa o quê? O Cristo crucificado. Entendeu? Por isso que a gente acende uma vela para as almas, por exemplo. Por que a gente acende uma vela para uma pessoa que já morreu? Porque ali é o Cristo ressuscitado, a gente está o quê? Pedindo para que o Cristo, né, ilumine aquela alma que já se foi. Entendeu? Então, as velas, né, o ramo, no domingo de Ramos também é um sacramental, por isso que o padre abençoa no domingo de Ramos e a gente leva para casa. As cinzas, quando a gente recebe, não é? A mesma coisa. No dia de São Brás, o padre dá a bênção da garganta, aí ele coloca, né, faz aquela cruz na nossa garganta e dá a bênção. É um sacramental. Se você tem fé, aquilo ali te protege. Entendeu? Um exorcismo. Por que os demônios têm tanto medo dos exorcismos, dos padres? Por quê? Porque é um sacramental. Entendeu? Por que as pessoas chamam os padres para fazer exorcismo? Porque as pessoas acreditam, né, que aquilo ali pode expulsar o demônio. Entendeu? Então, o exorcismo é um sacramental. Ninguém, gente, pode fazer exorcismo, tá? Nenhum leigo pode fazer exorcismo. Se você tem na família alguém que você acha que está possuído pelo demônio, não, jamais faça um exorcismo, tá? Não brinque com essas coisas, tá? Porque o demônio pode te possuir, tá? Então, o padre, ele tem um rito, e outra, não é qualquer padre que pode fazer exorcismo, não. Tem que ser um padre exorcista, não é qualquer padre, não, porque mexer com o demônio é coisa séria, tá bom? E os dois últimos é a água benta, que é um dos maiores sacramentais. Gente, para quem tem fé, a água benta é... eu falo por experiência própria, tá? Se você pode ter na sua casa, tenha uma água benta em casa. Você sentiu que tem alguma coisa? Eu estou sentindo que a minha casa está sendo invejada. Jogue água benta. É um sacramental poderosíssimo. Até o demônio tem medo da água benta. A gente vê como é que ele fica furioso quando os padres jogam água benta nele. Porque eles sabem que aquilo ali, né, é ungido por Deus ali para combater eles. Então, não brinque com essas coisas, gente. Então, se você acredita, tem fé, tenha sempre um vidrinho de água benta, peça para o... Qualquer pessoa pode pegar um vidrinho de água e ir lá na igreja, padre, você pode, né, abençoar essa água aqui para me levar para minha casa. Eu tenho certeza que o padre vai abençoar e você leve para sua casa. Eu tenho aqui na minha casa, né, toda vez que eu sinto alguma coisa, eu coloco aqui. Então, tenha sempre um vidro de água benta. Antigamente, nas igrejas, tinham muito, né? Você chegava, molhava, né,
a água benta assim passava na testa, né? Hoje em dia nem todas as igrejas têm, mas se na sua igreja tem, passe, chegue, passe, né? Faça uma cruz na sua testa, aquilo ali te protege de muitos males, gente. Então, se você precisa de algum, né? Pode tomar banho, pode beber, água benta não tem contraindicação, pode receber à vontade, tá? Então, não deixe de usar esse sacramental maravilhoso. E o último sacramental que eu quero falar de hoje é a bênção, tá? Então, se você... Muita gente, antigamente, tinha a questão das benzedeiras, né? Aí muita gente hoje pergunta, eu posso levar o meu filho numa benzedeira? O católico não deve levar o filho em benzedeira. Por quê? Porque a igreja ensina que só quem pode abençoar em nome de Cristo é o sacerdote, ou o diácono, ou o bispo. Porque já falei, eles têm o sacramento da ordem e as mãos deles são ungidas para abençoar. Tanto que eles falam, né? Te abençoo em nome do Pai. Então não é eles que estão abençoando, é Deus através deles. Entendam isso, não é o padre que abençoa, é Deus através do padre. Então, nós leigos não podemos... Claro, se você é pai, se você é mãe, você pode abençoar o seu filho, é diferente. Tá? Aí não tem nenhum problema. Agora, pessoas, casas, objetos, não pode. Aí tem que ser o padre. Eu quero uma bênção para minha casa, para o meu carro. Eu comprei um carro, quero abençoar o meu carro. Chame o diácono, o padre ou o bispo. Aí vai na sua casa e abençoa a sua casa, o seu carro ou qualquer objeto que você queira abençoar. Então, a bênção é um sacramental poderosíssimo, se você acredita naquilo. Entendeu? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido o que é um sacramento e o que é um sacramental. Tá? Eu penso que ficou bem explicado. Tá? Se você não entendeu, coloque aí nos comentários aí a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai tirando. Ok? Então, eu agradeço, peço a Deus que nos abençoe, né? Nos deu a graça de voltarmos, depois de um período aí, e que Deus possa, nos próximos vídeos aí, nos capacitar para a gente poder debater aí, conversar sobre outros temas da nossa fé católica. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.